Explique para mim, existe alguma razão do porquê os pensamentos negativos acontecem e prejudicam tanto a nossa vida? Você sabe a resposta? Eu também não sabia, mas agora eu sei e sim, existe sim. E nesse vídeo eu vou te contar a razão do porquê esses pensamentos negativos acontecem com você e também no final te explicar como você pode se livrar desses pensamentos negativos. Então, vem comigo que hoje o vídeo tá bom. Meu nome é Diogo e você está no meu canal e todos sabemos que pensamentos negativos fazem muito mal para a nossa vida e queremos saber como se livrar desses pensamentos ruins. O problema é que esses pensamentos podem servir como gatilho para emoções, afetos e sentimentos negativos também. Por exemplo, você pode pensar sobre o seu ex e você se sente triste, uma emoção de tristeza. Ou você pode pensar de forma negativa em algum trabalho que você tem que apresentar semana que vem. E isso te deixa preocupado e ansioso. Mas será que tem alguma explicação do porquê esses pensamentos negativos acontecem, se eles prejudicam tanto a nossa vida? E sim, existe sim. Então, se você gosta de vídeos sobre pensamentos negativos, não se esquece de deixar o like, porque aqui eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber, mas você deixando um like, eu vou entender que você quer se aprofundar mais nesse assunto e eu trago mais desse assunto nos próximos vídeos. Também eu te convido a se inscrever no canal, porque assim você não vai perder mais nenhum vídeo que eu postar aqui para ajudar você. E além disso, você ajuda o canal a crescer, a se manter. O canal que é de conhecimento está começando agora. Então, muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição e vem comigo que eu vou te explicar tudo certinho. E os seus pensamentos negativos podem ter várias causas e explicações possíveis diferentes que eu posso te dar aqui nesse vídeo. Mas aqui eu vou focar em uma causa e explicação que é comum entre todos nós, que é o viés de negatividade. O viés de negatividade é uma premissa inconsciente do seu cérebro. E uma premissa é simplesmente como o seu cérebro funciona, é uma programação do seu cérebro. E essa premissa do viés de negatividade faz com que você foque, dê mais atenção naturalmente para as coisas negativas, faz com que você sinta as emoções negativas de uma forma muito mais intensa e também faz com que você lembre das coisas negativas que aconteceram com você de uma forma muito mais vívida e intensa. Isso, por exemplo, explica os seus traumas. Ou seja, o seu cérebro funciona de um jeito que faz você ser negativo naturalmente. E é claro, existem outras causas e explicações que podem ser a raiz dos seus pensamentos negativos, como por exemplo o seu meio ou a sua associação com algumas pessoas, mas também a ciência sabe que existe um traço de personalidade genético que faz com que a pessoa seja mais sensível a coisas negativas. E esse traço genético faz com que, por exemplo, coisas negativas tenham muito mais impacto nessa pessoa do que em outras pessoas que não têm um elevado grau nesse traço de personalidade. Inclusive, a pessoa com esse traço de personalidade tem mais chances, mais probabilidades de ser uma pessoa tímida, de ser uma pessoa ansiosa e uma pessoa depressiva, por exemplo. Então, se você se interessou nesse traço, ele se chama neuroticismo. E se você acha que você pode ser uma pessoa com alto grau de neuroticismo, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo só sobre esse traço de personalidade e eu explico tudo o que você precisa saber, te esclarecendo se você é ou não, ou se você tem um alto grau nesse traço de personalidade. Sabendo que o nosso cérebro tem a premissa inconsciente automática do viés de negatividade, que a gente não tem controle e faz com que a gente sejamos pessoas negativas e foquemos mais nas coisas negativas, o que a gente pode fazer para combater essa premissa inconsciente, essa programação inconsciente do nosso cérebro? E aqui eu destaco para você duas esferas para você trabalhar: o seu interno e o seu externo. Emoções e pensamentos muitas vezes são algo inconsciente, mas a maioria deles precisa de gatilhos para se ativarem. Ou seja, esses gatilhos podem ser gatilhos internos
alguma memória, algum pensamento que você foque e faz com que você tenha pensamentos negativos, por exemplo, ou esse gatilho pode ser externo, que é que a gente entra em contato com os nossos sentidos, nossos 5 sentidos. A gente ouve alguma coisa ou a gente vê alguma coisa e a gente acaba despertando emoções e pensando de forma negativa, por exemplo. E aqui no âmbito externo, nos gatilhos externos, eu quero destacar o uso das redes sociais e das mídias. Essas duas plataformas, essas duas coisas fazem com que você tenha muito mais pensamentos negativos e muito mais emoções negativas. Elas são perfeitos gatilhos externos para suas emoções e pensamentos negativos. Por exemplo, se você vê muito a rede social ou a mídia, elas são só tragédias, elas são só coisas ruins. Ou você fica pesquisando a vida das outras pessoas e na ilusão das redes sociais você se compara à vida perfeita das outras pessoas e fica com pensamentos e emoções negativas porque não tem uma vida perfeita que nem elas. E a única rede social que eu indico você usar é o meu Instagram, que ali eu falo mais sobre pensamentos negativos, mas também falo sobre vários outros assuntos. Então não se esquece de seguir o meu Instagram, que é eu_diogo.vieira. Lá eu posto muita coisa boa, como aqui no YouTube, para ajudar você, mas lá você me acompanha muito mais de perto, né? Agora no aspecto interno seu, os seus próprios pensamentos e as suas memórias que você foca na sua mente podem servir de gatilhos para emoções negativas e também para outros pensamentos negativos e você ficar ruminando ali esses pensamentos e emoções negativas. Como por exemplo, você pode pensar no seu ex e isso te deixa triste e essa tristeza, essa emoção acaba influenciando outros pensamentos negativos e também influencia a sua vida negativamente, porque influencia também as suas ações. Ou você pode pensar de forma negativa para alguma coisa que você tem que fazer, e isso é gatilho para ansiedades, para preocupações. E como eu já falei, essas emoções podem gerar mais pensamentos negativos e podem influenciar a sua vida, se tornando um ciclo vicioso muito negativo para você. E a minha dica para você é você prestar atenção nos seus pensamentos e questioná-los quando eles forem negativos. É você simplesmente tomar consciência dos seus pensamentos. Muita gente pensa muito, mas não tem consciência que está pensando e no que está focando os seus pensamentos. Então aqui eu quero que você foque nas coisas positivas. Tome consciência dos seus pensamentos e tente focar mais nas coisas positivas. Questione eles se eles forem negativos. Por exemplo, esse pensamento que eu estou tendo é a realidade ou está sendo influenciado pelo meu viés de negatividade? Isso faz com que eu foque mais nas coisas negativas dessa situação, por exemplo. Ou o que eu posso tirar de positivo, de benéfico nessa situação que eu estou pensando, que eu estou lembrando, em vez de ficar focando nas coisas negativas da situação. Esse tipo de foco, esse tipo de consciência e questionamento vai te livrar de pensamentos ruins, de pensamentos negativos, de muitas preocupações, ansiedades e tristezas. E essa é uma boa dica para você lidar com os seus gatilhos internos que podem influenciar a sua vida de forma negativa. E agora você me pergunta, Diogo, tudo bem, eu entendi que eu tenho que prestar mais atenção nos meus gatilhos externos e também nos meus gatilhos internos para trabalhar bem esses pensamentos negativos que eu tenho. Mas agora me explica por que temos essa premissa inconsciente do nosso cérebro, do viés de negatividade, se pensar nas coisas negativas fazem tanto mal para a nossa vida, prejudicam tanto a nossa vida. E eu te explico, tudo tem a sua função, tudo tem o seu porquê para a natureza. Por exemplo, os nossos ancestrais, foi essencial esse pensamento, esse foco no negativo para a sobrevivência dos nossos ancestrais. Isso possibilitou com que eles focassem nas coisas negativas e identificassem perigos que podiam matá-los, por exemplo. E até hoje em dia, esse pensamento, essa premissa negativa pode ser benéfica para a gente de algum modo, por exemplo.
no âmbito do trabalho, você pode detectar mais fácil riscos que você pode correr se tomar alguma decisão, riscos que você pode correr se você formar alguma parceria, por exemplo. Então, tudo tem o seu porquê, tudo tem uma função na natureza. Mas é claro, isso não muda o fato que pensar muito de forma negativa, que essa premissa pode afetar a gente de uma forma muito negativa na nossa vida e a gente tem que tomar cuidado. Obedeça a essas dicas que eu dei para você. Trabalhe seus gatilhos internos e os seus gatilhos externos, que você vai administrar muito mais essa premissa que você tem inconsciente e tem em comum com todos nós. Todos nós temos essa premissa inconsciente do viés de negatividade e todos nós temos que trabalhar conscientemente para focar nas coisas positivas e não focar tanto nas coisas negativas. Galera, prestar atenção nos seus pensamentos negativos, focar para pensar mais nas coisas positivas é igual banho. Esse esforço é igual banho. Tem que tomar todo dia, porque se você não tomar, começa a feder. Então todo dia você tem que prestar atenção nos seus pensamentos e focar mais nas coisas positivas, tendo consciência dessa premissa inconsciente que a gente tem do viés de negatividade. E se você vai trabalhar isso, vai administrar bem esses pensamentos negativos, essa premissa, deixa o seu like para você se comprometer a isso. E também, se esse vídeo ajudou você, o seu like vai me ajudar muito, porque ele mostra esse vídeo para mais pessoas. Isso significa que vai ajudar mais pessoas o seu like. E também eu te convido de novo para você se inscrever no canal, porque assim você ajuda a comunidade a crescer, o canal a crescer. É um canal de conhecimento, não é um canal de entretenimento. É mais difícil crescer aqui no YouTube sendo um canal de conhecimento. E a sua inscrição, o seu like são muito importantes para mim. Então, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pela sua inscrição e até o próximo vídeo.